Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Vão passando as semanas neste tempo pascal e já estamos a chegar ao sexto domingo, que é o último domingo antes da solenidade da Ascensão. E a primeira leitura da missa do próximo domingo recorda como o Espírito Santo foi atuando naqueles primeiros anos da vida da Igreja. Recorda os milagres que os apóstolos faziam e os milagres que acompanhavam a sua pregação, tal como acontecia com Jesus, que fazia muitos milagres, que expulsava os demónios, que curava os cegos, que lhes devolvia a vista, que fazia os coxos a andar outra vez. Pois exatamente essa descrição é aquela que nos faz a primeira leitura do próximo domingo. Tudo isso feito pelos apóstolos. E até nos recorda como Pedro e João, faz essa leitura uma descrição de como São Pedro e São João administravam os sacramentos, neste caso em concreto o sacramento da confirmação, o crisma. O Espírito Santo fazia e continua a fazer a Igreja. O Espírito Santo dava força àqueles homens que tinham sido testemunhas da ressurreição de Jesus. E eles não tinham passado a ser super-homens. Eram as mesmas pessoas. Mas quando receberam o Espírito Santo em plenitude nesse dia do Pentecostes, foram-se transformando cada vez mais em Cristo. Foram-se parecendo cada vez mais a Jesus. E por isso é que os milagres que acompanhavam a sua pregação eram milagres parecidos àqueles milagres que Jesus fazia. É isto que o Espírito Santo faz em nós. Faz com que nos pareçamos cada vez mais, cada um de nós, a Jesus. E Jesus sabia disso. Jesus sabia e tinha-o anunciado muitas vezes. Até chegou a dizer aos apóstolos durante a última ceia: a vós convém que eu vá, porque se não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu vos-lo enviarei. Talvez os apóstolos não tivessem percebido isto. Quase certeza que não perceberam. Para eles parecia-lhes preferível ter sempre ali Jesus, junto deles. Porque estavam a vê-lo. Sabiam quem era Jesus, conheciam-no muito bem, era seu grande amigo. O Espírito Santo não sabiam quem era. Era assim alguém misterioso. Mas Jesus anunciava isto: convém que eu me vá, porque o Espírito Santo há de fazer em cada um de vós grandes coisas. Só quando eu vos enviar o Espírito Santo é que vocês se vão transformando realmente em mim. Nós que somos batizados e que recebemos esta vocação para a santidade, que o Papa também nos recordava recentemente, nós temos esse desejo de nos parecermos a Jesus. Às tantas parece-nos que é uma meta um bocado distante, e podemos olhar para nós e pensar: bom, claramente eu não sou nenhum super-homem, não, sou alguém com muitas limitações e muitas dificuldades, mas confiamos nesta força que tem o Espírito Santo. Confiamos que Ele nos há de ajudar. E por isso, neste princípio desta oração, o invocamos. E lhe pedimos que vá esculpindo em nós essa imagem de Jesus. Espírito Santo, faz-nos parecidos a Jesus. E como é Jesus? Como é que é essa imagem? Como é que é essa imagem na qual nós nos queremos transformar? Como é que poderíamos resumir a vida de uma pessoa que segue Jesus, que quer ser parecida com Ele, que ouve as suas palavras, que faz aquilo que ouve, que põe em prática aquilo que ouve? Como é que vamos resumir isto?
Pois vamos socorrer-nos daquela pergunta que fazia a Jesus um doutor da lei, todos nos lembramos: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ou seja, qual é a coisa mais importante? E Jesus respondia, sem hesitar: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Este é o maior dos mandamentos. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto é o mais importante. Como é que eu me pareço a Jesus? Que imagem é esta que o Espírito Santo quer esculpir em mim, contando com a minha liberdade, com o meu querer? É a imagem de alguém que reconhece que na sua vida aquilo que há de mais importante que podemos fazer é amar a Deus e amar o próximo. Aquilo que nos faz realmente felizes, o caminho que nos conduz à felicidade, é este. No tempo de Jesus, havia muitas pessoas que se preocupavam em cumprir os mandamentos. Este próprio doutor da lei que fez a pergunta a Jesus, fez esta pergunta sabendo muito bem a resposta. Sabia o que é que Jesus, quais é que eram os mandamentos, o que é que Jesus iria dizer. Não só cumpria esses, mas cumpria todos aqueles 10 mandamentos que Deus tinha confiado a Moisés e muitas outras prescrições da lei. Mas muitas dessas pessoas cumpriam os mandamentos por fora, quer dizer, exteriormente. Faziam as coisas com uma aparência exterior. Eram capazes de fazer coisas que custavam muito. Eram capazes de jejuar, de passar fome. Eram capazes de dar esmola, coisa que para um judeu custava, dar esmola, abrir os cordões à bolsa. Faziam esse tipo de coisas. Eram capazes de reservar um bocadinho da sua colheita para dar aos mais pobres. Até tinham estas obras de caridade, mas muitas vezes faziam de uma forma exterior. Para muitos aquilo era simplesmente um aparato, uma aparência. Depois o interior estava oco, vazio. Faltava esse amor a Deus. E o que Jesus nos veio dizer e que o Espírito Santo há de fazer em nós é que nós sejamos parecidos a Nosso Senhor, mas que o sejamos porque é o próprio Jesus que dentro de nós vai fazendo estas obras e nos vai ajudando a dar sentido àquilo que fazemos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Este é o caminho que nos leva à felicidade. Mas é um caminho que não podemos percorrer longe de Jesus. Na nossa oração podemos dirigir-nos a Ele: Senhor, é um caminho que eu não posso percorrer longe de Ti, porque senão caio na tentação daqueles homens com que te encontraste há 2000 anos, a tentação da vaidade, a tentação do orgulho, da soberba, de pensar que sou melhor do que os outros. Por isso fazemos aquele pedido dos discípulos de Emaús, que nos lembramos muito bem: fica connosco, Senhor, fica connosco. Ajuda-nos. Queremos percorrer este caminho contigo. No Evangelho do próximo domingo, lemos essas palavras ditas por Jesus na última ceia: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que vos dará outro defensor, para estar sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não me verá, mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que eu estou no Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Este desejo de estar sempre conosco que o Senhor tem e que também temos ouvido nos últimos domingos, ao longo deste tempo pascal, o desejo de estar sempre conosco. E por isso é que tu, Jesus, nos envias
o Espírito Santo. E é com essa ação do Espírito Santo na nossa alma que nós seremos capazes de reconhecer Jesus, de cumprir os mandamentos que o Pai nos dá, de conhecer o Pai, de saber, como diz aqui Jesus, que somos amados também nós por Deus Pai. Quem me ama será amado por meu Pai. Quando Jesus nos diz para amar a Deus sobre todas as coisas e para amar o próximo como a nós mesmos, no fundo, não nos está a pedir que tenhamos essa iniciativa, porque a iniciativa de amar alguém parte dele. É Deus que nos ama em primeiro lugar. É Jesus que nos dá continuamente essas provas do seu amor por nós. A prova que nos deu, dando a vida por cada um de nós, por mim, por ti, na missa. Essa renovação do sacrifício da cruz, a sua presença nos sacrários, por essas igrejas fora, por esse mundo fora, que tantas delas estiveram fechadas e agora vamos lá ver se com este desconfinamento finalmente é possível estar mais junto de Nosso Senhor dos Sacrários. São provas do amor de Deus. Não há ninguém que nos ame mais. Podemos pensar em qualquer pessoa na nossa vida, na pessoa que nós pensamos que mais nos ama. Deus ama-nos mais. É Ele que me dá a vida. A definição mais curta de Deus. Deus é amor. A definição mais curta. Deus é essa entrega absoluta. Se alguém que ama de verdade é Deus, que é misericordioso, que quer estar sempre comigo, que está sempre disposto a perdoar-me. E se Deus é assim, também nos fez deste modo. Porque é que Jesus nos diz que este é o caminho da nossa felicidade, o cumprir os mandamentos e, em concreto, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Porque nós somos assim, nós somos feitos para ser felizes desse modo. Temos esta experiência. Nós não conseguimos ser felizes se temos algo contra alguém dentro de nós. Não conseguimos ser totalmente felizes. Podemos esquecer isso por uns instantes, mas depois volta-nos sempre ali alguma amargura no coração, se somos dessas pessoas que guardam um rancor contra alguém. Se nós somos aborrecidos contra alguém, não conseguimos ficar tranquilos por dentro. Ficamos a pensar nessas coisas. Aquilo tira-nos a alegria. Deus pede-nos que nos amemos uns aos outros, porque nós somos feitos para isso. Não quer dizer que amar o próximo seja algo que acontece sempre sem esforço. Pelo contrário, às vezes exige um grande esforço. Há situações em que não. Uma mãe com a sua criança pequena, com o seu bebê, pois, aquilo exige-lhe um grande esforço, sem dúvida nenhuma, os cuidados que tem que ter com ele, mas parece que faz sem esforço nenhum, sai-lhe naturalmente. Há outras coisas, há outros modos de manifestar o nosso amor ao próximo que nos podem custar mais e que temos uma resistência a amar as outras pessoas porque nos custa, nos parecem antipáticas, mas é precisamente essas pessoas que Jesus nos diz que temos de amar. Na Sagrada Escritura, mesmo no Antigo Testamento, lemos essas palavras de Deus através do profeta que diz: não prejudicarás o estrangeiro, nem o oprimirás, não maltratarás a viúva, nem o órfão, se emprestares dinheiro a alguém, não procederás com ele como um usurário, sobrecarregando-o com juros. Ou seja, Deus pede que procuremos manifestar também esse amor às pessoas que são estrangeiros, que estão longe de nós, que não têm nada a ver connosco. Até mesmo aquelas pessoas que nos podem ter uma inimizade. O que o Senhor nos pede é que saibamos amar o próximo. Temos que começar às pessoas que estão à nossa volta, obviamente, né? Mas isto tem que ser um sentimento que pedimos agora na oração. Jesus, ajuda-me a olhar para os outros com os teus olhos. Ajuda-me a olhar para as outras pessoas e a querer amá-las com a tua vontade de amar. A
amá-las com o teu coração, esse mesmo coração que foi trespassado nessa cruz. Pedimos isso a Nosso Senhor. Isto é difícil às vezes de pôr em prática, mas confiamos com a força do Espírito Santo, como aconteceu com os primeiros cristãos e agora também, seremos capazes. Fica connosco, Senhor. Fica sempre comigo para me ajudar a viver dessa maneira que é capaz de me fazer feliz. Lembro-me uma ocasião, umas Jornadas Mundiais da Juventude, estas já aconteceram há algum tempo, foram aquelas Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid, há 9 anos, já quase 9 anos, em que na altura era o Papa Bento XVI e visitou, entre os vários eventos das jornadas, na véspera daquela vigília com os jovens, visitou um hospital da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Era um hospital grande que tinha muitas coisas, uma zona de reabilitação, também tinha umas alas dedicadas aos cuidados paliativos, a pessoas que estavam em estado vegetativo, com danos cerebrais, muitas coisas, muitas situações difíceis. E o Papa visitava aquele hospital naquele contexto das Jornadas Mundiais da Juventude. Podíamos pensar que às tantas não tem muito que ver uma coisa com a outra. Um hospital, pessoas a sofrer, algumas delas às portas da morte, e a juventude. Assim, à partida poderia parecer que estão ali duas coisas que... E o Papa dizia coisas muito bonitas nessa ocasião, nessa visita. Primeiro começava por falar deste problema, que eu acho que nós esta pergunta, também somos muito sensíveis agora a ela. A juventude, dizia o Papa, é a idade em que a vida se revela à pessoa em toda a riqueza e plenitude das suas potencialidades, incitando à procura de metas mais altas que deem sentido à mesma. Assim, a juventude é a idade em que a pessoa se pergunta o que é que há de fazer na vida? E é bom que tenha metas altas. Mas depois o Papa perguntava-se por isso. Quando o sofrimento aparece no horizonte de uma vida jovem, ficamos desconcertados e talvez nos interroguemos: poderá a vida continuar a ser grande quando irrompe nela o sofrimento? De facto, estamos aqui a falar do amor de Deus, como Deus nos ama, como nos manda amar os outros, cumprir os mandamentos. E poderíamos perguntar-nos isto. Então, mas poderá a vida continuar a ser grande quando há sofrimento? Quando há Covid-19? Onde é que está esse amor de Deus nessas alturas? E o Papa dava uma resposta. A este respeito, escrevi na encíclica sobre a esperança cristã: a grandeza da humanidade determina-se essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre. Uma sociedade que não consegue aceitar os que sofrem e não é capaz de contribuir, mediante a compaixão, para fazer com que o sofrimento seja compartilhado e assumido mesmo interiormente, é uma sociedade cruel e desumana. E o Papa começa a explicar o que é isto do sofrimento, e esta frase que eu acho que é muito bonita, de facto, não é? A grandeza da humanidade determina-se na relação com o sofrimento, com as pessoas que sofrem. Como é que eu encaro isso? Como é que eu encaro este período onde há tanta gente que sofre, onde há tantas, cada um de nós também sofre? Uns às vezes podem ter mais sofrimento porque têm mesmo alguma doença ou um familiar doente, outros com aquele sofrimento normal que causa uma situação mais limitada, em que a pessoa tem menos liberdade para fazer coisas, para se mexer, ou uma situação profissional mais difícil, dificuldade em ter trabalho, ou simplesmente dificuldade em sair de casa e poder fazer o que se quer. Tudo isso provoca um certo sofrimento. Mas atenção que aqui também há uma grandeza no meio disto. E seria bom que nós fôssemos capazes de descobrir essa grandeza. Estas palavras refletem uma longa tradição de humanidade que brota da oferta que Cristo faz de si mesmo na cruz por nós
e pela nossa redenção. Jesus, e seguindo os seus passos a sua Mãe Dolorosa e os santos, são as testemunhas que nos ensinam a viver o drama do sofrimento para o nosso bem e a salvação do mundo. Jesus é a primeira grande testemunha. És tu, Senhor, que abraças o sofrimento, que abraças a cruz, que nos mostras essa grandeza da cruz e como é possível pôr em prática estes mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo, olhando assim para o sofrimento. Continua a dizer Bento XVI, que estas testemunhas de sofrimento falam-nos antes de mais nada da dignidade de cada vida humana, criada à imagem de Deus. Nenhuma aflição é capaz de apagar esta efígie divina gravada no mais fundo do homem. E não é apenas isto. Desde que o Filho de Deus quis abraçar livremente a dor e a morte, a imagem de Deus é-nos oferecida também no rosto de quem padece. Por isso é quando nós olhamos para uma pessoa que está, como o Papa Bento XVI nessa altura, tinha diante de si, essas pessoas estavam doentes, nas camas espalhadas à frente dele, olhava para elas e via esta imagem de Deus. Ali está Deus. Ali está Deus. Amar a Deus e amar o próximo tornam-se a mesma coisa. Como é possível amar a Deus a quem não vemos quando não conseguimos amar àqueles que vemos e que temos à nossa frente? É a mesma coisa. E aqui se mostra a grandeza do ser humano. A grandeza do que é que significa mesmo ser homem e ser mulher. Compadecer-se e acompanhar quem sofre, como fez o próprio Deus. Dizia o Papa, dirigindo-se àquelas pessoas que ali trabalhavam. Muitas delas era o seu trabalho, outras eram voluntárias naquele hospital, naquele serviço aos outros. E realmente é verdade. Mas isto não acaba aqui. Não é só dizer que temos de amar e ajudar aqueles que sofrem. Há uma segunda parte nesta reflexão sobre o que é o amor ao próximo, o amor àqueles que sofrem. É que quando amamos o próximo, nós próprios somos transformados. E por isso, continuo a ler, sei que estou a ler muito, mas parece muito interessante isto que diz o Papa. Por outro lado, vós sois também testemunhas do bem imenso que constitui a vida destes jovens para quem está ao seu lado e para a humanidade inteira. Ele dizia àquelas pessoas que cuidavam dos mais necessitados: vocês dão-se conta do valor da sua vida, da importância que tem a sua vida, não só para vocês que estão aqui ao seu lado, mas para toda a humanidade. De maneira misteriosa, mas muito real, a sua presença suscita nos nossos corações, frequentemente endurecidos, uma ternura que nos abre à salvação. Sem dúvida, a vida destes jovens muda o coração dos homens e por isso damos graças ao Senhor por tê-los conhecido. Pois nós pedimos na oração: Senhor, ajuda-me também a olhar desta maneira quando vejo as pessoas que sofrem, quando vejo aqueles que precisam mais, quando vejo que eu seja capaz de ter um coração que não esteja endurecido, mas onde tu crias uma ternura que me abre à salvação, como diz aqui o Papa. Esta é um modo de viver cristão. Falávamos no início deste tempo de oração que o Espírito Santo vai esculpindo em nós a imagem de Cristo. Pois é esta a imagem que vai esculpindo em nós. E por isso é preciso amar o próximo. É preciso mudar a sociedade. É preciso transformar as relações que existem entre as pessoas. E isto não é algo de teórico, não é algo de utópico, mas é algo que já aconteceu. O cristianismo trouxe à sociedade uma mudança. Aqueles primeiros cristãos transformaram a sociedade onde estavam. Foram capazes de construir uma nova civilização.
o Papa Bento XVI, nesta ocasião, acabava precisamente deste modo. Dizia, dirigindo-se àquelas pessoas que ali estavam a ajudar os outros, a amar o próximo com coisas concretas, dizia: vós contribuís decididamente para edificar a civilização do amor. Mais ainda, sois protagonistas desta civilização. Nós somos protagonistas. Deus conta com cada um de nós para fazermos esta nova civilização. A civilização do amor de Deus. Esta civilização que é feita por cada um de nós, uma sociedade nova, onde nós, em vez de pensarmos em sermos egoístas, de pensarmos no bem próprio, simplesmente, nas riquezas, naquilo que vamos ganhar, pensamos nos outros, em primeiro lugar. Isto é seguir Jesus. Isto é ser imagem de Jesus. É ser outro Cristo que passa por esta terra. Isto é possível. Se nós deixarmos, o Espírito Santo vai nos ajudando a atuar desta maneira. Claro que não podemos ficar só no plano teórico e temos de pensar como é que podemos, já à nossa volta, no nosso círculo mais próximo, começar a construir uma civilização do amor. É como naqueles jogos de estratégia que há por aí, nos computadores, quando alguém começa esse jogo, começa só num canto do mapa, com uma terra pequenina, e depois, pouco a pouco, vai estendendo esse terreno à sua volta até chegar a todo o mundo, não é? Com a sua tribo, ou o seu reino, ou o que seja. Pois nós também temos de começar a construir as coisas no sítio onde estamos, à nossa volta, com as pessoas da nossa família, com aqueles que conhecemos, com aquelas pessoas que conhecemos não só pelo nosso trabalho, pelos nossos colegas de estudo, ou as pessoas, aquele supermercado ao qual sempre vamos e encontramos sempre aquela pessoa, essas pessoas que vamos conhecendo. Pois começar a construir aí esta civilização do amor, de pensar nos outros, de ajudar os outros. Talvez com 3 conselhos muito práticos que podemos pôr em prática e que nos vêm de São José Maria, que nos dizia que a caridade, mais do que em dar, muitas vezes está em compreender. E é um conselho muito prático e que nós temos de ter em conta. Tentar compreender as outras pessoas. Tentar compreender. Saber perdoar, saber desculpar. Às vezes, mesmo quando alguém nos faz algo de mal, claro, poderíamos ter a tentação de nos vingar, mas se queremos construir uma civilização do amor, pois perdoamos essa pessoa, fazemos aquilo que o Nosso Senhor faria e pensamos, pois realmente, será que Jesus se vingaria ou perdoaria e rezaria por esta pessoa? Seremos capazes de não criticar os outros, de nos preocuparmos pelo seu bem? Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a construir esta civilização do amor. Leio, para acabar, uma parte de uma homilia de São José Maria, que dizia, referindo-se a Nossa Senhora: em Nossa Senhora, o amor a Deus confunde-se com o amor por todos os seus filhos. O seu coração teve de sofrer muito ao presenciar aquela crueldade que foi a paixão e a morte de Jesus. Mas Maria não fala. Como o seu filho, ama, cala e perdoa. Essa é a força do amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.